Dessa vez eu reuni alguns pensamentos, alguns pensadores, filósofos, artistas de TV, até técnicos de futebol. Mostrar que às vezes pessoas comuns, nós somos pessoas comuns, às vezes temos um lance filosófico, dizemos alguma coisa importantíssima, alguma coisa interessante, não nos damos conta, mas colocamos de nossa essência sem perceber. Vamos lá, alguns são famosos, são pensadores, filósofos, outros é gente comum, poderíamos dizer assim. Começaremos por Albert Einstein. A matéria é energia condensada. Matéria é energia condensada, ele coloca isso da seguinte maneira: o Big Bang, o fez-se a luz, Big Bang, mais precisamente é da física. Ele é um físico teórico. Então ele chegou à seguinte conclusão: a matéria, tudo que os nossos sentidos conseguem captar é matéria. Mesmo o vento, o ar que a gente não vê, é matéria. Então a matéria é composta de energia. É o choque da energia positiva com a energia negativa. Eu tenho para mim que essa energia não é essa energia elétrica, é energia telúrica. Energia positiva e negativa se chocou e tornou matéria. Essa é o que Albert Einstein diz. E realmente eu acredito desta maneira. Tanto que eu incluí este pensamento, esta frase de Albert, exatamente por causa disso. Porque nós somos matéria, nós não. Tudo aqui é matéria. Tudo aqui é matéria. Já coloquei no vídeo, tudo aqui é matéria. E toda a matéria é impulsionada para baixo. É energia telúrica que forma a matéria. Então a matéria é impulsionada para baixo, sempre para baixo, porque é energia, é matéria, e é assim que acontece. Em seguida vamos aqui, Lavoisier. Lavoisier disse: nada se cria, tudo se transforma. Uma outra realidade. Na comunhão desses pensamentos, vamos perceber aonde eu estou querendo chegar. Vocês mesmos vão perceber. Bom, nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria significa quando houve aquela explosão, o tal Big Bang. Desde então, nenhuma grama mais foi criada. E nenhuma grama deixou de existir. Grama, matéria, não foi criado. Um átomo sequer não foi criado e nenhum átomo foi destruído. Ele se transformou, se tornou outra substância, outra energia atômica. Ficou neste plano matéria. Nada foi destruído, nada desapareceu. Nossos corpos, principalmente, dizem que somos mortais. Nós somos mortais porque o espírito abandona o corpo, mas o corpo fica aqui e é transformado, muda sua substância atômica, muda sua maneira. Podemos nos tornar plantas, podemos nos tornar animais, nosso corpo, né? Pode se transformar em planta, animais comestíveis, não comestíveis, água. Somos água. 90% de líquido somos. Então podemos nos tornar água. Nada se cria, tudo se transforma, tudo se transmuta, tudo modifica. Lavoisier disse isso. E em parte é um complemento do que Einstein disse. A energia se tornou matéria com a explosão, o Big Bang. E desde então nada passou a existir como matéria e nada deixou de existir como matéria. Agora, essa aqui eu acho uma das coisas mais incríveis. Nossa mente é só um receptor. Quem disse foi Nikola Tesla. Nossa mente é só um receptor.
Pode parecer estranho, mas esse é um dos temas, uma das razões que eu quis montar esse vídeo. É importantíssimo, se pode ir muito longe em relação a isso, em nossa mente, nossa cabeça, crânio, massa, crânio é matéria, crânio, massa craniana é só um receptor, nada além de um receptor. Vamos tomar um exemplo, um rádio antigo, vamos tomar um rádio e que é unicamente um receptor. Uma TV é um receptor também, mas um rádio está mais dentro daquele exemplo que eu quero dar. Rádio receptor. Aquele botão para encontrar as estações. Queremos ouvir uma música, um esporte, fofoca, algum tipo específico de música, então vamos movendo aquele botão e o dial, que é aquela agulha. Rádios antigos, mais fácil de compreender. Vamos mexendo nesse botão e aquela agulha vai se movendo para lá e para cá, procurando a estação que queremos, a rádio que queremos. Cada rádio é uma formulação, uma onda de rádio, uma onda diferente. Inclusive são de 600 MHz até 2 ou 3 de 600 ou 700 MHz até kHz. Faz um tempo que eu fiz curso de eletrônica, estou um pouco por fora, se me desculpam, mas o dial fica procurando aqui. Encontrei o que eu quero. Vou ouvir aquela rádio. Eu gosto desse conteúdo, então vou ouvir essa rádio aqui. Tudo bem, aconteceu. Para chegar aos meus ouvidos, o que acontece dentro dessa rádio? Uma antena fica do lado de fora, a antena às vezes é bem comprida, fica do lado de fora captando as ondas de rádio, capta as ondas de rádio e envia para dentro do aparelho. Dentro do aparelho existe um selecionador, vamos colocar assim, que vai escolher. Quer dizer, o dial já escolheu a rádio que eu quero, então este será o selecionador. É esta estação que eu quero ouvir. E todas as outras estações, dentro daquela faixa de sintonização de 700 até 2 ou 3 mil, são captadas por aquela antena. Mas só um sinal é apanhado. No rádio, os outros sinais vão para a Terra, vão para a placa Terra, são eliminados. Só um fica lá e nos é transmitido. É uma assimilação muito estranha para fazer com a cabeça da gente. Sim, mas é uma assimilação perfeita, ótima. Como eu disse, vamos começar pela antena. A antena capta as energias, capta as ondas. Mas de onde vêm essas ondas? Como eu disse, um rádio é igual à nossa cabeça, não tem nada lá dentro. Nada do que estamos ouvindo. Assim como dentro da cabeça da gente não tem nada do que estamos pensando, fazendo, manipulando. 5 sentidos, dentro da cabeça da gente não tem nada disso. Estranho dizer isso, mas vão perceber que eu tenho uma razão. Não, eu não. Nikola Tesla tinha uma razão em dizer isto. Dentro do rádio não tem nada. Componentes eletrônicos, energia para lá e para cá, muita fiação. Mas não tem nada, não tem ninguém lá dentro falando alguma coisa, não tem uma notícia, não tem uma música, não tem uma fofoca, absolutamente nada. Se tirarmos a tomada da parede, não faz mais nada aquilo. É um aparelho morto. Vamos prestando atenção em alguns detalhes. É um aparelho morto, não há mais funcionamento sem energia elétrica. Puxando, não faz nada. Quer dizer, não tem nada.
dentro do aparelho de rádio. Nada do que nós queremos, nada das notícias, das fofocas, das músicas, não tem nada disso lá dentro. Vem de algum lugar. De algum lugar. Cada rádio tem a sua produção de músicas, spots em lugares diferentes, e vem tudo de muito longe mesmo, até entrar em contato com aquela antena do rádio. Algumas rádios, algumas estações de rádio são muito longe, exterior até. Exterior, dependendo do aparelho sintonizador, ele capta operações de rádio, transmissões de rádios de muito longe, outros países até mesmo. Mas aí a antena tem que ser bem longa. Por isso vem aquilo, ondas médias, curtas, ondas longas. Dependendo da onda utilizada, se capta coisas de muito além, muito longe. Então, tudo que esse receptor nos comunica vem de algum lugar de muito longe, muito além do que podemos imaginar, uma distância física muito longe. Agora a nossa mente, vamos parâmetro um do outro. A rádio manda informações para o receptor. Nosso corpo mental manda informações e instruções para o nosso corpo físico. Aqui é só um receptor. Ele não tem nada aqui dentro. Pensamentos, atitudes, ações, manipulação, sangue, troca de células mortas por troca de células vivas, não faz nada disso. Ele recebe ordens que deve fazer, que são enviadas pelo corpo mental, que está longe da gente, longe do nosso corpo físico. Pode estar próximo, mas não é um corpo físico, então a distância é muito grande. Um detalhe: quando desencarnamos, nosso corpo matéria deixa de funcionar. Então o corpo mental perde a sua utilidade. Não tem mais informações para transmitir, para que funcionemos. Então o corpo mental perde a sua utilidade. Então, algumas horas depois do corpo matéria parar de funcionar, o corpo mental para de existir, porque ele não existe, ele não tem mais utilidade. Ele, o corpo mental, somos nós sem a matéria. Então o corpo mental seria a rádio que manda informações para o receptor aqui, está longe, e coordena tudo o que fazemos aqui. No rádio tem peças, fiação, uma quantidade enorme de pequenas peças, muita coisa lá dentro, mas tem que receber ordem para funcionar. Tem que ter sintonização. Sintonizou certa rádio e aquela rádio vai transmitir para as peças, aquele dial vai transmitir para as peças ordens para transformar aquele sinal de ondas de rádio que ouvidos não captam, transformar essas ondas de rádio em som. No caso do rádio, transformar em som. Então aí toda a aparelhagem dentro do rádio passa a ter informações, instruções para transformar aquela onda em som, para que chegue até a gente. Aí sim, está funcionando. Tem amplificador, tem condensador, tem fonte de alimentação, tem aquilo que transmite, que pega a onda correta e envia as outras para o limbo, vamos colocar assim. Que a rádio tem vários pontos de funções. Nós também temos os nossos pontos de funções, ou seja, vem uma informação, milhares de informações do corpo mental, que é a rádio distante, vem muitas informações do corpo mental que são aqui
distribuídas para os vários campos, áreas de nosso cérebro. Temos aqui a visão, fica aqui, os ouvidos ficam aqui, a fala aqui, e os pensamentos, memória que não está com a gente, está lá. A memória não fica aqui, as recordações, melhor dizendo, não ficam aqui. Recordações, tudo que aprendemos não fica aqui. Caixa craniana não fica aqui. Nada fica aqui dentro. Nada. Tudo é transmissão. Tudo é conexão com o corpo mental. Então as informações chegam aqui e essa caixa craniana cheio de milhares e milhões de circuitos orgânicos, há uma certa energia que passa por eles. Esses circuitos orgânicos começam a fazer o corpo se mexer, se mover, dar vida a este corpo. Os circuitos aqui que dão vida a este corpo. Nós não temos vida. Nosso corpo físico, carnal, não tem vida. O que tem vida é as informações que vêm de cima e manipula as áreas dentro da cabeça da gente, dentro do cérebro, dentro da caixa craniana. Acho que até nem o cérebro está aqui dentro. Chamamos de cérebro, mas não tem nada aqui dentro. Não mesmo. Tudo bem, é um monte de fantasia isso que eu disse, né? Agora vamos a detalhes técnicos. Técnicos, sim. Eu não gosto de trabalhar só com teoria. Eu acho isso, eu acho aquilo. No início eu achei, mas depois eu tive que ir atrás, porque não vou vir aqui falar sobre coisas que eu não tenho como comprovar. O rádio tem uma antena. Uma antena capta os sinais das rádios de longe, captam esses sinais e transmitem para aquela caixa cheia de circuitos as informações que vai transformar ondas de rádio em som. Nós também temos antenas longas ou curtas que captam sinais e transmitem as informações para que o corpo funcione. Estranho dizer isso, mas eu achei muito curioso quando descobri. Nós temos antenas mesmo. Saberiam dizer que antenas são essas? Que antena nosso corpo tem? Antenas físicas. O rádio tem uma antena física, de metal, alumínio, costuma dizer. Às vezes é um fio, mas é uma antena física. Nós também temos uma antena física. Nós temos uma antena física poderosa. Sim, quer dizer, eu estou falando de intuição, não estou falando de inteligência. Então essa antena não tem nada a ver com inteligência da pessoa. Às vezes a pessoa é inteligente. Essa antena é para captar mais intuição, elevação, coisas mais complexas de entender. Entendem o que eu estou falando? É uma antena poderosa, que em geral não se deve cortar. Fiquem à vontade se quiserem cortar. Curioso é o seguinte, cortamos. Prestem atenção em você mesmo. Cortamos. Estou falando do cabelo, já notaram. Cortamos o cabelo. Então o que vai acontecer com ele? Ele vai crescer exatamente até aqui, de novo. E corto de novo. E ele vai crescer novamente e corto, e vou cortando, ele vai crescendo. Corto careca, totalmente careca. Vai demorar alguns anos, até para mim demorou 3 anos para chegar a não crescer mais. Corta careca, ele vai crescendo e vai chegar até, no meu caso, até aqui. Eu fui intuído, não nego, vou declarar pela eternidade isso. Eu fui intuído a não cortar mais o cabelo. Não disseram por quê. Diziam que ia ser um cabelo bonito.
Ele era mais bonito do que está hoje, muito mais bonito mesmo. E era um pouquinho mais comprido também. Mas me disseram, não corte mais o cabelo. Intuição, já ouvi minha intuição várias vezes. E eu ouvi dessa maneira, não corte mais o cabelo. Quando chegar aqui, começar a tocar o ombro, quando chegar a tocar o ombro, vai descobrir por que não era para cortar o cabelo. Curioso isso, muito, muito curioso. Eu viajo na suave brisa do destino. Para onde eu sou levado, eu vou sem reclamar, sem perguntar demais. Então, não corte o cabelo. Quando começar a tocar no ombro, vai saber por quê. Pois bem, o cabelo tocou o ombro, meu ombro tocou o ombro há 7 anos atrás. Mais ou menos nesse período, 7 anos atrás, foi quando eu comecei a produzir vídeos. Aí entendi por que o cabelo meu não deveria ser cortado, e a comprovação seria do porquê não fazer isso, a comprovação seria quando ele tocasse aqui. E aconteceu isso. Aí então eu parei, não corto mais o cabelo, não cortei mais, ele diminuiu um pouco, talvez por causa da idade, talvez por causa do cabelo cansado. Não cortei, não tinjo de maneira alguma química, só shampoo, os mais simples possíveis e pronto. Bom, já falei de mim. Esta é a antena. Qual é a realidade disso? Colonização dos Estados Unidos. Colonização, vamos conhecer esse país. O exército americano tinha que explorar o país, saber o que tem lá. Mas os soldados não são de outra região, como é que vão conhecer aquele lugar? O que eles faziam era convocar índios, moradores locais, índios, para ajudarem a catalogar, a descobrir o que tem naquela região. Então contrataram índios, e foram aqueles índios, cabelos até aqui ou mais comprido, bonitos, cabelo maravilhoso. Contrataram aqueles índios porque eles eram ótimos batedores, tinham olfato de animais até mesmo. Era algo fantástico, por isso que sobreviviam. Contrataram aqueles índios, mas como era o exército, vamos então colocá-los no uniforme, cortar-lhe os cabelos e poderam trabalhar com a gente. Pagavam até. Aí cortaram-lhe os cabelos. O que aconteceu? Simplesmente perderam o seu dom, intuição. Perderam a sua antena. Não conseguiam mais ouvir os patamares superiores. Se tornaram tão iguais quanto os soldados do lugar. Conheciam alguns lugares, mas não podiam dizer um pouco mais, tipo, quem passou por aqui, há quanto tempo, o que fez, tantas coisas que intuitivamente, que através de um sexto sentido conseguiam captar, não puderam mais, se tornaram quase nulos, como pessoas de dons especiais. Procurem essa explicação. Já ouviram falar no sexto sentido feminino? Gente fala bem, gente fala mal desse sexto sentido. Agora, por que as mulheres falam que as mulheres têm o sexto sentido e não os homens? O que vocês acham? Por que as mulheres têm um sexto sentido? Uma grande maioria tem um sexto sentido. E as mulheres também são muito mais coração do que razão, são muito mais emoção, são muito mais... Eu vejo como as mulheres são melhores que os homens nesse sentido, porque extravasam suas emoções, afloram, vivem suas emoções e vivem mais também por causa dessas emoções que têm.
Não, eu acho que já chega de explicações. Bom, mas no exército atual hoje, os cabelos são cortados para que obedeçam às ordens de seus superiores e não tenham ideias muito que podem constranger. Padres, pastores têm cabelos curtos também, para que obedeçam aquilo que já existe e não tenham ideias além daquilo que já sabem. Algumas, época de Jesus, muito cabelo longo tinha. Muito cabelo longo, não era moda, não era porque um pessoal, como se dizia antigamente, um certo núcleo adotou o cabelo longo por causa de algum motivo. Os cabelos longos eram exatamente para isso, para conexões superiores. Cabeleireiros e barbeiros vão me odiar por causa desse vídeo agora, mas é verdade. Na época de Jesus existiam muitos cabelos longos. Fica a critério de vocês fazerem isso ou não. Eu fiz por causa de intuição e hoje eu não me arrependo e já perdi namorada porque me recusei a cortar o cabelo. Quer dizer, eu acho que eu quero ter cabelo comprido e eu tenho de ser respeitado por isso. Se a pessoa gostar do meu cabelo comprido, que bom, agradeço. Se não gostar, vamos tentar fazer de outra maneira. Bom, aqui está a antena do rádio e a antena deste mecanismo que é só receptor, a antena. Tudo bem, agora falta o seletor de estações. Vamos colocar assim, falta o seletor de estações. O que seleciona, o que torna, pega as informações e distribui para cá. Lá é o dial, um seletor que pega as informações que vêm de uma rádio e distribui para o aparelho todo, o aparelho de rádio todo, para que ele funcione como deve. Nós também temos uma pecinha que faz esse mesmo trabalho, capta as informações e distribui para os vários segmentos mentais da gente. Essa tal pecinha é um cristal, pedrinha mesmo, é um cristal. Ele fica exatamente aqui. Fica exatamente aqui. Acho que percebem pela posição dos meus dedos que aqui temos o terceiro olho e aqui o mais importante, o plexo mais importante de nossa mente. Bom, ele fica exatamente aqui. Uma coisa interessante. Vamos pegar tentar desenhar mentalmente um ponto aqui, um ponto aqui. Daqui até aqui vamos traçar uma reta. E aonde há a junção desses dois, que é no meio do cérebro, vamos traçar mais duas retas, é um triângulo. Triângulo, geografia ou geometria. Mas esse triângulo vamos deixar para outro vídeo. Pois bem, nessa junção, exatamente no ponto de ligação destes dois, existe um cristal. Cristal, pedra, aquele cristal mesmo. O cristal, pesquisem, cristal de apatita. Um cristal de apatita. Ele é do tamanho de um grãozinho de areia. Minúsculo. Ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca viu, porque é pequeno demais. Pequeno demais. Quando vai fazer a exumação de um corpo, ele se perde. Um cristal de areia, um grãozinho de areia, é pequeno demais. Existe o Lobsang Rampa comentou sobre fazer uma incisão aqui, um buraco mesmo, aqui
até chegar para alcançar a terceira visão. Que é isso mesmo, alcançar a terceira visão. Há um risco muito grande de a pessoa uma incisão mecânica, um buraco mesmo. Mas há um risco muito grande de tocar nos lóbulos do crânio, esquerdo e direito. Se tocar nesses lóbulos, pode romper a ligação entre eles, e aí se causa a lobotomia, que passa a ser vegetar. A pessoa passa a vegetar, não tem mais conexão com nada, mas está vivo, mas não tem condições de se comunicar com o mundo externo. Então deixa esse buraco para lá, abrir esse terceiro olho só de maneira esotérica, de maneira sábia, iluminação. Aí se abre esse terceiro olho, se entra em contato com essa hepatita que está aqui dentro. Essa hepatita é responsável por nossa intuição. Melhor dizendo, essa hepatita é responsável por todo o nosso organismo. Essa hepatita recebe informações do corpo mental para o funcionamento do nosso corpo físico. Essa hepatita recebe as informações e distribui para os setores, olhos, visão, olhos, audição, fala, músculos, pensamentos, recordações. Essa hepatita recebe as informações e distribui, o nosso corpo passa a funcionar. Procurem apatita, eu acho que eu errei o nome novamente. Apatita, procurem aí. Existe um cirurgião famoso na Santa Casa de São Paulo que andou fazendo estudos sobre esse cristal. O nome dele agora não me recordo, mas procurem o nome apatita. É um cristal, está aqui dentro. E aí tudo passa a funcionar, nossa cabeça passa a ser como é. Um detalhe, um cristal, mas ele pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, porcentagens. Um cristal de areia, mas um cristal de areia é sempre do mesmo tamanho, não importa o tamanho dele, sempre pequeno demais. Mas se ele for 2% maior, a intuição da pessoa, a capacidade da pessoa receber informações é muito maior também. Então aí vai a intuição de alguns, a intuição de outros, por causa desse pequeno cristal de apatita. Nikola Tesla diz que a caixa craniana é só um receptor, assim como o rádio. Nossa craniana é só um receptor. Então aí vamos pensar sobre isso. Vamos pesquisar. O cabelo, dá para pesquisar porque o cabelo longo, e pesquisar também sobre a apatita. Em seguida vamos ver algo aqui. Assim, a Bíblia é um manual de instruções para o ser humano. A Bíblia é um manual de instruções para o ser humano. Quem disse isso? Eu me surpreendi e mudou um pouco minha maneira de pensar. Quem disse isso foi o Fausto Silva, ele mesmo. Isso aí há muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Isso me fez repensar muita coisa, me fez entender muita coisa e vi que ele tem razão. Se foi sem querer, se foi estudado, sabia desse pensamento, não sei, mas achei muito interessante. O que ele quis dizer? Que vamos ler a Bíblia. A Bíblia é um manual. Compramos uma geladeira, estranha representação, né? Compramos uma geladeira, um celular, aparelhos complexos, um celular principalmente, vem um manual de como utilizar o celular, para que serve cada tecla, cada função, cada recurso. Então estudamos detalhadamente aquele manual do celular, desvendamos o aparelho totalmente, desvendamos o aparelho, como ele funciona. Só que chega um momento em que começamos a trabalhar nele coisas que não tem no manual de instruções. Já devem ter visto isso. Tem um aplicativo, baixa o aplicativo que não estava no manual, baixa um aplicativo
e acaba utilizando aquele aplicativo de maneira diferente, acaba melhorando o empenho do celular, aumentando memória, uma quantidade de funções que não estava no manual do fabricante, mas que incluiu no aparelho, no celular. Nós então temos a Bíblia, o nosso manual do fabricante, nosso manual de como devemos funcionar. De maneira bem crua, a Bíblia vai nos ensinar como devemos funcionar, como devemos nos portar. A partir daí, estudando a Bíblia detalhadamente, assumindo, perguntando por que sim, por que não, perguntando, levantando dúvidas. A Bíblia está certa, sempre, totalmente, mas devemos perguntar para ter mais certeza, para abraçarmos com mais fé o que tenha lá. Então ele é um manual, está nos preparando para algo mais. Está nos preparando para algo mais. Aí vamos ao seguinte comentarista. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Hubert Holden, filósofo brasileiro. Bom, Fausto Silva iniciou essa conversa. A Bíblia é apenas um manual de instruções. Li toda a Bíblia, entendi tudo que está lá, agora vou colocar de lado? Não, vou guardar. É um manual a ser consultado a qualquer hora, mas vou passar para a seguinte etapa. Ou seja, quando o discípulo está pronto, o discípulo pegou esse manual de si, de como ele funciona, pegou esse manual e interpretou tudo. Ele é um discípulo pronto, preparado. Agora o mestre aparece. Ué, o mestre não estava aqui? Não, o mestre não estava aqui. A Bíblia estava nos preparando, eliminando falhas que temos, erros que cometemos, nos melhorando emocionalmente, nos melhorando espiritualmente, nos preparando. Passamos a ser um discípulo preparado para receber o mestre. Quem é o mestre? O Jesus que está na Bíblia? Podemos chamar assim, mas eu diria que o mestre é a nossa essência, o eu interior, o Cristo interior. Este é o mestre. A Bíblia nos preparou para abrir a mente, para compreender além deste plano, para compreender este plano também. A Bíblia, o manual, nos preparou para isso. O manual nos prepara para aprender a funcionar esse aparelho. Porém, depois de um certo período, vamos abandonar o manual e vamos saber manipulá-lo além do que o manual diz. Então, o manual nos preparou e agora vamos fazer coisas que não está declaradamente na Bíblia. Não está declaradamente no manual que estudamos. O mestre aparece, a intuição, o Cristo interior, a sabedoria superior. Nós e nosso desejo de aprender. Este é o mestre que Hubert Holden fala. A partir de então, o intuitivo ser passa a ouvir o seu íntimo, o seu interior, o seu lado superior, começa a deixar a intuição falar com mais vontade e não as outras pessoas vão falar, vamos ouvir. É bom ouvir opiniões, mas quem vai dar a palavra final é a intuição. É a sabedoria, nossa sabedoria. É o nosso Cristo interior, o eu, essência. Esse é o mestre. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O próximo aqui. Vim para confundir, não para explicar. Quem é? Abelardo Barbosa, o eterno palhaço da TV. Se vestia como um doido, e era um doido, tinha umas ideias muito loucas.
Vim aqui para confundir e não para explicar. O que quer dizer isso? Acho que ele nem sabia o que estava dizendo. Eu interpreto da seguinte maneira: temos regras a obedecer, regras desde criança, religião, escola, professores nos impõem regras a obedecer. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, regras, e não crescemos, idade, amadurecemos, mas aquelas regras estão aqui. Precisamos fazer alguma coisa, mas existe uma regra e eu não sei como fazer. Não sei como reagir, não sei o que pensar. Estou limitado a pensar coisas porque existem regras que estão dentro e não consigo extrapolar, não consigo passar além. Vim para confundir. Quando a pessoa está confusa com alguma coisa, confusa mesmo, se perdeu em informações. Não em situações negativas, mas informações, se perdeu, está confuso, não sabe como fazer, não sabe como realizar, ela acaba inconscientemente esquecendo dessas barreiras, dessas paredes intransponíveis, acaba esquecendo dessas barreiras, acaba perdendo o nível de si mesmo. Acaba perdendo o nível de seu comportamento, de seus pensamentos, de suas atitudes, perde o nível, extrapola, foge totalmente de tudo aquilo. Ele diz: vim para confundir e não para explicar. Por quê? Na confusão se encontram as explicações. Nós encontramos as explicações, nós corremos atrás das explicações, porque a turbulência mental de certas situações é tão grande que não conseguimos encontrar uma solução viável, uma solução racional. Não conseguimos encontrar uma solução racional para aquilo, tão confuso que estamos, tão perdidos que nos encontramos, que não encontramos uma solução, então nos perdemos e a solução aparece. Meio confusa a solução, meio pequena, meio insuportável, porque está além daquelas paredes que estávamos presos. Então é uma explicação sem porquê, sem razão, sem entendimento. Então começamos aos poucos, vendo nas confusões que mentalmente estamos, vez por outra, percebemos que soluções aparecem e vamos inconscientemente minando estas paredes, minando estas proibições, minando, porque ensinamentos nos colocam proibições para que seja mais fácil nos manipular, seja mais fácil manter-nos sob controle, para que não tenhamos ideias e vamos confrontá-los e eles não têm como responder. Mas aí, não, é um sábio, tem isto. Todos, eu tive essas paredes e aos poucos tantas confusões mentais, tantas confusões existenciais, riscos eminentes, medos, receios, pânico, pavor, lágrimas muitas. São as confusões interiores que eu passei. Um dia vou terminar um livro que eu tenho aí de como cheguei a esse ponto aqui, rasgando o verbo mesmo. Espero conseguir fazer isso, trazer a público meus relatos. Mas é assim mesmo, confusão. Confundir e não explicar. Nossa confusão passa a ser um passaporte para a sabedoria. Confusões, não aquelas confusões propositadas que criamos, não. Aquelas confusões que não temos como eliminar, como evitar, como retardar. Aquelas confusões que nos atropelam.
nos atropelam, perdemos os sentidos do que está acontecendo e desvendamos, acabamos por perder o controle sobre a gente e perder o controle sobre aquelas paredes que nos seguravam. E aí passamos a encontrar explicações, como eu disse, explicações complicadas de entender, difíceis de aceitar. Mas aos poucos vemos que isso aqui só está atrapalhando a vida, só está atrapalhando, que do lado de cá tem muito mais coisa, muito mais interessante do que aqui no meio, e vai nos ajudar a vivência geral. Vim para confundir e não para explicar. Um gênio que deve ter falado isso aí num momento de não percepção. Tudo isso trouxe muita coisa para que vocês vissem que filosofia, todos nós filosofamos. Uma frase sem cabimento, algumas dessas frases poderiam ser sem cabimento mesmo, do Chacrinha principalmente, do Faustão, uma frase sem cabimento, às vezes soltou, veio à mente do nada e falou, não tinha pretensão, não é nenhum sábio neste campo, nesta área, mas deu aquele lance. Ou seja, todos nós somos filósofos. Em pequeno empenho ou em grande empenho, nós todos somos filósofos. Ou seja, Nikola Tesla disse que somos unicamente, a cabeça craniana é unicamente um receptor. Por que que as antenas, o dial, estava em uma estação, um entendimento? Por que não algo escapou, a sabedoria escapou e chegou até a gente e falamos? Não demos ouvido. Se dessemos ouvido, muita coisa mais viria. É assim que os grandes estudiosos, filósofos, entendedores, sábios começam. Uma frase falada sem querer, mas começa a pensar naquela frase, por que eu falei, o que tem de interessante, de real aqui? Tem algo de interessante, algo de real, então vamos tentar de novo, vamos deixar que venha, não vamos evitar. E assim vai acontecendo, vão crescendo os seus conteúdos de sabedoria. Os seus, eu falo, humanidade, planeta, trilhões de seres viventes, todos são filósofos, em pequena quantidade ou em grandes pensamentos. Ok, salve!